Christum qui sapientia est in amore, hominum communicatio inter sedat. Toda sabedoria está em Cristo, que comunica conosco através do amor. Quanta ois doxa neo poiete. Toda glória seja dada a Deus. Bom, boa noite a todos, oficialmente. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui mais uma vez. E eu fico muito feliz em ver o pessoal se interessando novamente pela aula de hoje, né, que é uma continuação da aula do domingo passado. Fico muito contente de ter algumas pessoas aqui que eu sei que não é fácil para participarem exatamente por conta de algumas responsabilidades que tem, né? O caso, por exemplo, do professor Igor, que sempre, né, mesmo com a família em casa, né, separa um tempo para nós compartilharmos juntos aqui. O próprio Socá também, que tem a Lúcia também, né, que tem todo esse, que às vezes não pode participar, enfim. Muito bom tê-los aqui também, você e a Cíntia. E todos os demais que aqui estão, eu sei que não é fácil para ninguém, eu só fiz questão de mencionar esses que eu mencionei, porque é uma questão, né, a mais. Mas eu sei como que é penoso para todos que estão aqui, então muito obrigado. Hoje, então, a continuação da aula do Sheffield, né? A aula do domingo passado já foi interessantíssima, já foi instigante, né? A curiosidade já até, né, me conduziu quase que instantaneamente para cá, e tenho certeza que de vocês também. Então, para não ficar tomando muito tempo do Sheffield, todo mundo já sabe da capacidade, da competência que ele tem para falar do tema que vai ser tratado. Já tiveram a prova disso na última aula, então, né, as apresentações são dispensáveis. Mas é isso, agradecer o Sheffield mais uma vez também, porque o que ele está fazendo aqui por nós é algo absolutamente impensável em qualquer outro lugar, de graça e com todo o cuidado, o esmero que ele faz. Então, sejam absolutamente gratos a isso e aproveitem as mínimas linhas, que eu tenho certeza que serão recompensados. Mas é isso aí, gente. Fiquem com a aula aí. Muito obrigado, Gugu, pelas palavras. Pessoal, boa noite a todos. Para quem não pôde participar da última aula, as aulas que a gente vai estar tendo aqui sobre Platão, elas vão ter no máximo 45 minutos, como eu comentei, para que vocês realmente prestem atenção em cada momento da aula, porque vai ser bastante importante para que vocês entendam alguma coisa. Porque, querendo ou não, é um assunto difícil. Então eu já vou iniciar aqui o nosso cronômetro da aula de hoje. 45 minutos. Muito bem. Também, para quem não esteve na última aula, vocês podem olhar aqui no servidor que tem uma sala chamada Platão. Abaixo do chat de voz, abaixo da biblioteca, tem ali uma categoria aulas e dentro dela tem a Platão. Aquela salinha ali tem mais ou menos o roteiro da aula, tá? O que a gente pretende ver hoje. Não quer dizer que a gente vai conseguir ver tudo. Na última aula eu pretendia falar muito mais coisas, não deu, porque o pessoal interagiu, que foi muito bom. E isso não é problema, né? Porque a gente pode ter quantas aulas for preciso aqui, quantos domingos for preciso. De novo, quando alguém quiser dar aula no domingo, vai poder naturalmente dar, eu dou no próximo daí, ou no outro. Assim a gente vai indo devagarinho, vai tendo as aulas devagarinho. Então vocês podem ver ali que a gente vai continuar no ponto 2 hoje, né? O ponto 2 é o da obra, então estamos falando da obra do Platão. A gente já viu um pouco sobre a vida dele na última aula, tá? Para quem não viu a última aula, foi gravada e postada no meu canal no YouTube. Tá ali no canal de texto Platão, a aula, para quem quiser ver, a primeira aula. Hoje vai ser a segunda, a gente vai continuar ali no tópico da obra dele. A gente vai começar falando sobre um panorama de alguns diálogos. Eu vou falar, assim, por cima, para quem nunca leu Platão, nunca ouviu falar de Platão, ter ideia de alguns assuntos que são abordados. Mas, antes disso, antes de a gente entrar na aula propriamente dita, eu queria fazer uma pergunta que eu não fiz para vocês na última aula, que eu tinha uma ideia de fazer essa pergunta e não fiz. Eu quero mais ou menos modelar os assuntos que vão ser abordados na aula com base um pouco no interesse de vocês, ou nas curiosidades de vocês, ou no que vocês esperam da aula, das aulas, né, desse projeto. Então eu queria perguntar para vocês, quem se habilita a abrir o microfone para falar, ou mandar no texto ali na sala do Platão,
chatzinho ali, o que espera, alguma curiosidade que tenha sobre Platão, alguma parte, para quem já leu Platão, alguma parte da teoria de Platão que queira entender um pouco melhor, qualquer tipo de, o que seja, o interesse que vocês tiverem. Então, quem quiser abrir o microfone para falar o que espera, quero entender um pouco mais sobre, sei lá, o que Platão disse sobre a alma. Beleza. Me contem mais ou menos assim, ali no chat, pode ser por texto ou por microfone, o que vocês esperam assim, entender com as aulas. Posso falar? Por favor. Ontem eu tava conversando com um amigo sobre a questão do amor. E em Platão acho que talvez seja interessante ver a perspectiva dele. Muito obrigado, Zup. Então já vou botar ali amor em Platão. Obrigado pela contribuição. Eu tenho interesse na alma e nos discursos. Muito bem. Na teoria da alma e na teoria dos discursos do Platão. Mais alguém, pessoal? Teoria das ideias. Que era inicialmente a ideia da aula. Teoria das ideias. Perfeito. É meio óbvio que você vai falar sobre isso, mas os princípios primeiros para Platão. Princípios primeiros. Perfeito. Eu acho que também a questão do belo. Questão do belo. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém? Algum assunto que não tenha sido um desses? Amor, alma, discursos, teoria das ideias, princípios primeiros ou questão do belo? A questão do conhecimento. Questão do conhecimento. Tu quer dizer como a gente obtém conhecimento? Ou quais são as categorias de conhecimento, epistemologia, gnoseologia, essas coisas? Minha pergunta foi mais no sentido de como a gente consegue conhecimento pro Platão mesmo. Acho interessante. O Escher, a epistemologia, teoria das ideias estão então interligadas. Pode ser isso aí mesmo. Tá show. O Leonardo vai escrever alguma coisa ali. Gnoseologia. Perfeito. Eu não sei se você vai continuar aqui, ô chefe, ou aquelas reuniões de Platão que a gente fazia. A princípio, sim. Tendo tempo, vamos fazer. É que eu ia pedir para falar sobre o político, mas como a gente vai continuar com isso, então deixa para as reuniões. Mas vamos marcar aqui, pra eu ter ideia também. Porque nem todo mundo pode participar das reuniões do grupo do Projeto Platão. Político. Perfeito. Pessoal, mais alguém? Caso alguém lembre de alguma coisa depois, sem problema, só me avisa, me manda pro privado ali no chat do Projeto Platão, pra eu contabilizar. Deixa eu te perguntar, chefe. Os assuntos que não estão sendo colocados ali, eles ainda vão ser tratados em alguma aula futura? Olha só, a minha ideia é fazer uma abordagem de mais ou menos tudo que eu sei sobre Platão, tá? Tudo que eu tiver ideia pra falar. Então, se eu tenho ideia de que Platão tratou daquele assunto, eu vou tentar falar nas aulas. Mas com esses assuntos que vocês me falaram, eu vou dar um foco especial para esses assuntos. Vou tentar elaborar um pouco mais do que eu elaboro os outros. Mais ou menos assim, entendeu? Para conciliar interesse com a teoria em si. Ok, obrigado. Uhum. Perfeito, galera. Muito bom. Então tá bem. Boa noite, Emerson. Então tá. Então sobre a aula de hoje, pessoal. Primeiro ponto ali, panorama de alguns diálogos, né? Então vocês devem lembrar que a gente comentou que em Platão a gente tem 36 textos, né, que compõem a obra do Platão, dos quais um é como se fosse um monólogo, que é a Apologia de Sócrates, e um é um conjunto de cartas que Platão escreveu. E os outros 34 são diálogos, né? Então, tratando desse primeiro, Apologia de Sócrates, ele basicamente é uma narrativa, é narrado a defesa que o Sócrates faz contra aqueles que o acusaram, tá?
a gente vai tratar bem melhor, vai ter uma aula sobre esse diálogo da apologia de Sócrates, dada a importância dele, mas no apologia de Sócrates, o pessoal lá da cidade do Platão acusou o Sócrates de supostamente estar corrompendo os jovens. Estava corrompendo os jovens, falando que os deuses não existem, e acusações desse tipo de calibre, né? Que estava se realizando uma perversão dos jovens. E nesse monólogo, na Apologia do Sócrates, tá? É narrado primeiro essa questão das acusações e como Sócrates se defende de cada uma das acusações. Então, a gente lendo a Apologia de Sócrates, a gente vai entender que, na verdade, o Sócrates soube se defender do que estavam acusando ele, refutou cada um daqueles que o acusavam, de cada um dos crimes, refutou cada um deles, e ainda assim, ele aceita a pena que realizaram contra ele. Né? A gente hoje entende que foi um ato de injustiça contra ele, né? Mas ele ainda assim aceita essa pena. Ele acata a punição que realizaram contra ele. E isso culmina no momento que ele bebe o veneno, né? Porque a punição seria ele beber um veneno lá originado de umas plantas lá venenosas, acho que é cicuta. E esse veneno ocasiona a morte dele, né? Então, basicamente, esse é o Apologia de Sócrates, tá? É claro que ele tem um peso muito importante. Por que ele aceita, por que ele cumpre a punição que dão pra ele, mesmo com todos os apoiadores e as pessoas que gostavam muito dele e que estavam próximas dele, sabendo que era uma mentira, que ele não estava corrompendo os jovens de Atenas e etc. Então é um diálogo que trata sobre isso. E eu queria rapidinho aproveitar ali a sala do Platão para mandar uma fotinho, uma imagem, tá? Essa imagem é de um quadro. Peço que todos deem uma olhadinha ali no chat do Platão. Abram ali a imagem que eu mandei. Esse quadro se chama A Morte de Sócrates, né? De Jacques-Louis David, o nome do pintor. Vocês podem abrir ali a imagem. Vocês podem reparar que nessa imagem, espero que todos estejam conseguindo ver. Caso alguém não consiga ver, se manifeste. Tá? Vocês podem ver que o foco da imagem, ou o ápice desse quadro, dessa pintura, é o Sócrates no meio, né, da tela ali, da pintura. Ele tem um corpo bonito, conservado. Ele tem um rosto, uma face firme, decidida. Ele não tem medo, né? A gente não tá vendo medo no rosto dele. Vocês podem ver que a mão direita dele tá para pegar o cálice onde vai estar o veneno que ele vai tomar. Né? Ele tá indo realizar esse ato. É claro que isso é uma representação, tá, pessoal? Isso não é uma imagem fidedigna do que realmente aconteceu. Mas é uma pintura, uma obra artística. Mas tem o seu lado verdadeiro, obviamente. Vocês podem reparar que o Sócrates ele tem essa questão fisionômica firme, né, bela até de um certo ponto de vista, e um outro braço dele aponta para cima. Por que será que ele está apontando para cima? O que ele quer dizer com isso? Né, são coisas que a gente vai descobrir quando a gente for analisar o Apologia de Sócrates, esse diálogo. Tem uma outra questão também nessa imagem, que vocês podem ver que no canto esquerdo da pintura, tem um veinho ali, um senhor com uma cabeça, tá cabisbaixo ali, né? Aquele ali é o Platão. Então, vocês também podem perceber de uma certa maneira que o que está acontecendo para trás da cabeça do Platão é aquela cena onde Sócrates vai tomar o veneno e aponta para cima, né? A gente pode relacionar isso muito claramente com a questão de que a gente tem ideia de Sócrates e muito sobre ele e do que ele defendia e de como ele prosseguia nos seus discursos, como ele debatia com as pessoas. Ou seja, a gente tem uma visão
mais rica sobre Sócrates graças ao Platão, certo? Graças ao Platão, que escreveu os seus diálogos e que conviveu muitos anos com Sócrates, né? Então eu acho essa pintura bastante interessante. Se alguém tiver mais algum comentário para fazer que percebeu dessa imagem aí, pode falar. Ele apontando pra cima me lembrou Aristóteles lá na. Não, o Platão, Platão. na escola de Atenas. Isso. Sim. Ele virado pra trás, tipo, como se não estivesse vendo a cena, me retomou a ideia de que ele não estava presente na hora, né? Não estava. Platão não estava na condenação do Sócrates. Se eu não me engano, ele estava doente, algo do tipo. Show de bola. Então vamos prosseguir aqui. Além desse diálogo, né? Esse diálogo, desse monólogo bastante interessante, que é a Apologia de Sócrates, que a gente vai ver melhor depois, existem alguns outros diálogos, tá? Do Platão, que o Platão escreveu. Então, exemplo: Eutífron, Lísias, o Cármides, o Laques, o Hípias, o Mênon, são exemplos do nome de diálogos do Platão, tá? O que ele trata nesses vários diálogos? Ele procura estabelecer um conhecimento sobre alguns assuntos em cada um deles. Então, por exemplo, no Eutífron, ele estuda o sagrado. No Mênon, ele estuda a virtude. No primeiro livro da República, por exemplo, ele estuda sobre a justiça. Então, o Platão tem alguns diálogos que tratam sobre um tema específico. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, sagrado, amizade, temperança, coragem, beleza, e por aí vai. Virtude, justiça. Tá? Então ele tem diálogos específicos para alguns temas dos quais ele tratou. Também existe diálogos onde o Sócrates ele duela com sofistas, né? O personagem Sócrates, né? Que Platão dá a vida, ele duela com alguns sofistas. E nesses diálogos o Platão mostra que, na verdade, os sofistas eles não sabem do que dizem saber, né? E por isso são sofistas. Né? Eles não sabem do que falam. Então, por exemplo, 2 exemplos de diálogos assim é o Gorgias e o Protágoras. Né? A gente já pode saber de antemão que existe refutação dentro da obra do Platão, tanto para o Parmênides quanto para o Heráclito. Né? Se vocês, não sei se vocês lembram, mas Parmênides defendia aquela teoria de que as coisas não mudam, né? O ser não muda, é imutável completamente, e que o Heráclito defendia que o ser é completamente mutável, ele está em movimento perpétuo, ele está o tempo inteiro mudando, né? Que são os dois extremos. Dentro da obra do Platão, a gente tem refutação para as duas teorias, né? Ele exibe os erros de cada uma delas, assim como para outras, como por exemplo Protágoras. Protágoras defendia que o ser humano, o homem é a medida de todas as coisas, né? O Platão mostra que não é por aí. Existem coisas que o homem não é a medida. Existem coisas absolutas, objetivas, que não dependem do homem, né? Que não são relativas ao homem. E isso é um grande peso do Platão, uma grande importância dele. E também existem alguns diálogos, né? A quarta classe, diálogos mais focados em mostrar a própria teoria do Platão. Porque aqui Platão realmente pensava sobre a realidade sem aquele esquema tão de duelo sobre o argumento, né? Mais curto e direto do que Platão pensava. Então, como por exemplo o Timeu, a República ou as leis. É mais nesse sentido. Então, essas são basicamente um panorama assim, das obras, dos diálogos de Platão, os assuntos que ele trata. Né? Espero que tenha dado para ter uma ideia superficial assim, dos assuntos que são abordados pelo Platão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode te perguntar. Senão a gente avança para o próximo ponto, que é o mito em Platão. Então, o mito em Platão é uma questão curiosa, porque de fato existe uma valorização do mito. Né? Se vocês forem ler alguns diálogos de Platão, ele gasta algumas boas páginas tratando de alguns mitos, expondo alguns mitos que parecem ajudar ele de alguma maneira. Né? Qual maneira? Para que serve? Por que Platão recorre aos mitos?
Essa é uma boa pergunta. E já é bom a gente ter ideia agora, já desde o início, né? O exemplo mais famoso disso, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter ouvido falar, porque isso é tratado na escola, né? Que é o mito da caverna. Então ele conta com esse mito. Mas existem outros em Platão. Como, por exemplo, o mito de Er, né? É um outro mito. Sobre essa questão do valor do mito em Platão, para que ele serve, qual é o propósito mais crucial do mito em Platão, por que ele recorre ao mito, né? Qual é a finalidade? Existem, tá, ao longo da história da filosofia, duas visões um pouco diferentes. A primeira visão é a visão do Hegel. Tá? O Hegel, ele defende que o mito no Platão, ele deveria ser, digamos, separado da parte filosófica do Platão. Ele acredita que exista esse rompimento entre cada um dos lados, né? O mitológico e o filosófico. Né? Essa é a ideia do Hegel. Ele defende isso porque ele acreditava que o mito seria necessário somente quando os conceitos dos quais o Platão está tratando naquele momento não estão maduros o suficiente. Né? Basicamente, para o Hegel, o valor filosófico do mito é negativo. Ele não contribui filosoficamente. Porque o Platão estaria tratando de conceitos não amadurecidos ainda. E por isso recorre ao mito. Mas quando ele já tem o conceito amadurecido, o conceito verdadeiramente definido e entendido filosoficamente, ele não recorreria ao mito. Né? Então, nesse caso, a filosofia, o topo da filosofia de Platão, não envolve o mito. Né? Então, essa é a visão de Hegel, de que o mito em Platão, ele, se tratando de filosofia, não tem relevância. Tá? Esse é o lado do Hegel. Existe uma outra escola, que é a do Heidegger, tá? Que entende que dentro da teoria das ideias, o que capta o ser é o logos. Tá? A gente vai ver isso melhor quando a gente for falar da teoria das ideias, tá? Mas só comentando com vocês agora, pra gente ter ideia já. Mas o logos, ou a razão, ou a dialética, ela não é capaz de capturar a própria vida, ou esse contexto dinâmico das coisas. Essa questão mais sublime da vida. Né? A razão não seria suficiente para captar isso. Tá? Então, para o Heidegger, o que o mito vai fazer? Se tratando dessa perspectiva da vida, da dinâmica do universo, o mito serviria para transcender a razão, de um certo ponto de vista, de uma certa maneira, porque ele é capaz, de fato, de capturar essa dimensão vital do universo. Então, o mito conseguiria transcender a razão, ou transcender o logos. Né? Então, ele teria, para Heidegger, um valor filosófico muito grande. Ou o maior valor filosófico possível. Né? Porque ele o mito seria essa ferramenta com a qual eu utilizo para transcender a minha razão. Né? O filósofo usaria o mito para isso. Então, ao contrário de Hegel, que considerava que o mito teria um papel negativo ou irrelevante para a filosofia, o Heidegger pensava que não. O mito, na verdade, é a ferramenta que a gente usa para transcender a própria razão. Né? Atingir uma dimensão da qual a razão sozinha não é capaz de atingir. Realmente, essas são as duas perspectivas do mito em Platão. Tá? Duas perspectivas que existem, que é a que o Giovanni Reale nos apresenta, que é a que eu acho mais coerente, tá? Que é a seguinte. Das duas abordagens extremas que existem, de um lado Hegel e de um outro lado Heidegger, e aqueles que acreditam em cada uma dessas opções, dessas teorias, dessas visões sobre o mito em Platão, a gente tem a seguinte, que, na verdade, o mito, ele, de uma certa maneira, eleva de fato o espírito da pessoa que recorre a ele
a pessoa que entende ele, para uma esfera de visões que a razão dialética sozinha não alcança. Então ele, de fato, auxilia a razão para isso. Só que não é apenas o mito, é uma união das duas coisas. Né? É a razão utilizando como apoio o mito. Então é uma simbiose entre os dois. Né? Então o mito, de forma intuitiva, supera de fato os limites da razão para que no final exista uma visão completa sobre o assunto. De um lado, a razão, utilizando como ferramenta o mito, transcenda a razão sozinha, né? Passe de um limite da qual a razão sozinha não alcançaria, porque ela se une ao mito, ela utiliza o mito para isso, para alcançar algo que sozinha ela não conseguiria alcançar. Então, discursar utilizando o mito, como Platão faz em alguns pontos, tá? Em vários pontos, de vários diálogos, né? mais de um diálogo, é uma maneira de externalizar um saber que o Platão quer passar para aquele que está lendo a obra dele, um saber mediante imagens que o mito é capaz de passar para ti, que é capaz de passar para o outro. Ao passo que a razão sozinha não seria capaz de transmitir esse saber, porque ela não seria capaz de transmitir essa imagem que o mito transmite. Tá? Então, isso é bastante válido, porque pensem bem, tem algumas pessoas que dependem muito de enxergar um assunto mediante imagens. O ser humano realmente é capaz de pensar utilizando imagens, não apenas o método discursivo. Né? Então, utilizar o mito para estimular esse lado da razão humana, que é capaz de entender imagens, figuras, realmente tem a relevância, dada a natureza da nossa razão. Né? Então a gente é capaz de raciocinar através dos conceitos e através de imagens. Utilizando e unindo os dois lados, o lado dos conceitos e o lado das imagens, a gente tem um ápice que cada um dos lados sozinho não conseguiria alcançar. Né? Então, para o Giovanni Reale, e é a teoria que eu acredito também, o mito serve para, de fato, enriquecer a nossa razão. Ou fecundar a nossa razão para que ela dê frutos bons e os melhores possíveis, digamos assim. Os mais altos que a gente pode alcançar. Sem essas figuras, essa dimensão vital da qual o mito consegue nos passar, nos transmitir, a gente não teria frutos tão bons como quando a gente de fato utiliza eles. Então essa é a visão do mito em Platão, né? Porque que ele utiliza o mito, de acordo com Giovanni Reale. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário também? Pode abrir o microfone e falar se quiser. Vocês entenderam isso do mito? Não sei se não ficou confuso demais. Deu pra pegar a ideia? Acho Perfeito que pra ficou mim. bem claro. Sim. Ah, que bom, gente. Perfeito. Então concluímos mais um ponto aqui. O próximo é a finalização do ponto 2. Né? O ponto 2 é o da obra. Então agora a gente vai finalizar o ponto 2. Finalizar a questão da obra do Platão. Que é basicamente a importância de Platão. Né? Eu quero finalizar esse assunto da obra dele. Essa visão panorâmica que a gente realizou da obra dele. No final da última aula e no início dessa aula. Com a importância de Platão. Né? Então eu vou listar aqui alguns pontos, os quais eu penso que sejam os principais da importância de Platão, mas no final, caso alguém tenha alguma contribuição, enxergue uma outra importância, além das que eu citei, para Platão, eu peço que contribua com a aula, porque vai ser importante. Né? Mas a primeira coisa é a seguinte, não tem como a gente negar que Platão é o pináculo daquilo que a gente chama, é o ápice daquilo que a gente chama de pensamento antigo. O Platão é o cara que, de fato, escreveu uma obra da qual, se a gente ler e entender, a gente vai entender que o universo não é feito apenas de matéria,
né? Ele nos apresenta algo suprassensível de maneira coesa, inteligente, bem escrita, elaborada, pela primeira vez, né? Então tudo que a gente recebe dos gregos, os conceitos importantes dos gregos e a cultura grega como um todo, de certa maneira se refere a essa teoria do Platão, a obra do Platão, direta ou indiretamente, né? Mas está interligado, dado o peso do Platão. Lembrando que o próprio Aristóteles depende do Platão em grande parte da sua teoria, né? O Aristóteles ele depende estruturalmente do Platão em muita coisa. O Aristóteles ele foi discípulo do Platão, para quem não sabe, tá? Ano que vem a gente vai ver o Aristóteles melhor. Um outro ponto é que o Platão, para quem não sabe, ele exerceu uma grande influência nos pais da igreja, nos padres da igreja, né? Que buscavam princípios metafísicos, como eu acabei de comentar, né, suprassensíveis, para de alguma maneira exprimir racionalmente a mensagem espiritual do cristianismo. E muitos deles encontraram apoios, e inclusive alguns se apoiaram talvez até demais na teoria do Platão, para encontrar essa maneira, né, de exprimir racionalmente a mensagem cristã através dessa metafísica, né, dessa teoria que envolve a questão da alma, que envolve a questão dos bens eternos, do suprassensível, né. Um exemplo de pessoas assim é o Santo Agostinho, né? Muito de Santo Agostinho vem de Platão. Também tem o terceiro ponto, que é que Platão foi como é que eu posso dizer? Ele nos apresentou isso que a gente chama de capacidade da alma de alcançar uma coisa que o corpo sozinho não consegue, né? A matéria sozinha não consegue alcançar, ou a materialidade sozinha não consegue alcançar um plano que a nossa alma, por ser espiritual, consegue, né? Então a gente pode resumir isso, digamos assim, dizendo o olho da alma, né? Platão meio que nos apresenta um olho da alma, que certamente outros animais não possuem, né? O ser humano, por ter uma alma a qual tem, uma alma racional, possui um alcance maior do que os outros animais. E isso a gente vê em Platão. A nossa alma é capaz de lidar com os entes matemáticos, por exemplo, né? E aí existe um grande peso matemático e como a gente estava comentando antes da aula, pitagórico também em Platão, né? Então, esse é um ponto bastante importante, que é a grande questão da nossa alma, né? Da alma do ser humano, imortal. As provas da imortalidade da alma. Platão dá algumas, né? Então eu considero esse é um grande ponto. Um ponto muito importante de Platão também. E finalmente, um último que eu penso aqui, que é mais polêmico, eu diria até. Tem um matemático e filósofo inglês chamado Whitehead, e ele dizia que a maneira mais segura de definir a tradição filosófica europeia é afirmar que ela consiste numa série de notas de rodapé a Platão. O que isso quer dizer como um todo eu vou deixar em aberto aí para cada um interpretar como quiser, mas eu achei curioso esse ponto também. Alguém tem mais alguma questão que queira contribuir da importância de Platão? Por favor, se manifeste. Eu ia até fazer uma pergunta, mas no fim você meio que respondeu. Que quando você falou sobre a questão do Platão representar o ápice da teoria clássica, antiga, né? E daí eu me perguntei sobre Aristóteles, daí depois você também deu uma resposta. Mas se você puder elaborar um pouco mais sobre isso. Justamente, e Aristóteles, né? Não, Aristóteles é outro, né? Estão ali lado a lado, eu considero assim, pelo menos. Porque, querendo ou não, muito do que Aristóteles conseguiu realizar
foi graças a um apoio que ele obteve em Platão. Né? A gente não conseguiria entender o que seria Aristóteles se não tivesse existido Platão antes. Né? Por isso que eu coloco eles lado a lado, em grau de importância. E você acha que Sócrates é muito importante para Platão também? Com certeza. Sócrates é a maior importância, a maior influência de Platão, né? A gente falou um pouquinho sobre isso na última aula, mas o Platão conheceu Sócrates com mais ou menos 20 anos e conviveu com o Sócrates até o final da vida do Sócrates, né? Até os seus últimos momentos. Então, não o tempo inteiro, obviamente, mas ele aprendeu muito, muito com Sócrates. E a grande teoria, a gente comentou isso na última aula, a causa final, uma das causas finais mais importantes da teoria do Platão é uma teoria política, tá, Zup? É uma teoria política que pretende encontrar uma ordem natural no cosmos, ou na natureza ordenada que existe, né? E, por meio do encontro dessa ordem natural que existe, eu replico ela na polis. Eu replico essa ordem natural que existe no cosmos, que para Platão é um ser vivo, ordenado, dotado de alma. Eu replico essa ordem na polis por meio da ordenação da alma de cada indivíduo. Né? Então eu replico essa ordem na alma do universo, que existe na ordem do universo, na alma de cada um dos indivíduos, e por meio dessa ordenação de almas de cada um dos indivíduos, eu tenho uma alma da polis que funciona perfeitamente. Porque cada pequena alma funciona ordenadamente. Né? Então, isso é bastante interessante. Não sei se respondeu a tua pergunta. Não, respondeu. Obrigado. Show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou contribuição? Senão a gente já se encaminhando pro final da aula. Nossa, passa muito rápido. Meu Deus. A gente vai iniciar o tópico 3. Oi, cremoso. Ô, chefu. Oi. Existe algum tipo de relação entre filosofia e a idade da pessoa? Por exemplo, existe alguma limitação? Tipo, é recomendado a adolescentes, por exemplo, estudar filosofia ou é melhor já ter uma idade mais madura? Mas, cremoso, o que isso tem a ver com a aula? Desculpe, eu Eu tava ia pensando falar nisso. isso agora, bicho. Desculpe. Eu ia falar exatamente isso agora, bicho. Desculpe, deixa Ai, eu meu falar. Deus. Desculpe. De repente, depois da aula, a gente pode conversar sobre isso. Né? Porque, de fato... Sessão terapêutica, recomendação. Que isso, bicho? Ai, meu Deus. Momento de descontração da aula. Eu acho que você vai ter que abrir uma caixinha de perguntas no Instagram essa semana, Chico. Sim. Acho que você vai ter que começar a interagir por lá também. Tá louco. Olha. Eu acredito que tem, assim, ó, Cremoso, alguma relação. Não uma relação objetiva no sentido de te dizer, olha, tu tem 5 anos de idade. Não vai rolar tu querer tratar desses assuntos agora. Ou tu tem 20 e agora já dá pra te tratar desses assuntos. Acho que não nesse sentido. Mas é possível encontrar certas perspectivas, né, sobre esse assunto. Da idade. Polêmico. Mas isso fica para outro momento. Mais alguma dúvida? Contribuição, pessoal? Senão vamos tocar pro próximo ponto aqui. Então tá bom. Terceiro tópico, pessoal, é sobre a doutrina não escrita. A doutrina não escrita em Platão. Eu vou começar esse tópico comentando com vocês a colisão ou a tensão que existe
entre a doutrina escrita e a doutrina não escrita em Platão. Tá? Então seria já o tópico 3.1. Né? Por quê? Porque no Fedro, que é um diálogo do Platão, o Platão escreve, literalmente, que só é filósofo aquele que não escreve as coisas de maior valor na sua obra escrita. Filósofo é aquele que não escreve as coisas de maior valor na sua obra escrita. Eu acho que a pergunta que mais surge quando a gente lê uma coisa dessas é, naturalmente, o que Platão quer dizer com as coisas de maior valor. Né? Que para ele o filósofo não deve escrever. Basicamente, todo o diálogo de Platão, com base nessa frase que ele disse, né? Olha, se todo filósofo não escreve sobre as coisas de maior valor, e provavelmente as coisas de maior valor são as mais importantes, ou talvez as mais fundamentais, e Platão não escreve sobre elas, então, quando a gente lê Platão, automaticamente a gente já tem uma perspectiva de que tem alguma coisa faltando. Né? Que são as coisas mais importantes, por sinal. Né? Então, basicamente, a gente pode entender que todo diálogo do Platão exige um apoio para que ele seja compreendido na sua completude do que pensava Platão, tá? Do que ele pensava no momento que estava falando sobre aquele assunto. O diálogo dele exige um apoio, né, para que tu entenda de maneira completa e unitária esse diálogo. E esse apoio justamente é as coisas de maior valor que Platão não escreve, né, com base naquilo que ele mesmo disse. Né? Platão, sendo um filósofo, disse que o verdadeiro filósofo não escreve das coisas de maior valor. Isso nos leva a entender que, de fato, a gente precisa entender os diálogos como que falta alguma coisa que a gente precisa se apoiar, que é justamente as coisas de maior valor, para que a gente entenda o diálogo na sua completude. Né? Essa é a lógica por trás dessa frase do Platão. Então, resumidamente, a única maneira da gente enxergar a unidade e completude da obra do Platão é a gente considerar como fundamental ou como base essas coisas de maior valor que ele não escreveu. E o nome que a gente dá a isso é doutrina não escrita. Tá? Então a gente precisa usar como base para nossa leitura de Platão a doutrina não escrita de Platão. Essa doutrina não escrita, das coisas de maior valor para Platão, novamente, que ele não escreveu, elas foram transmitidas como? Como é que elas foram transmitidas, né, se Platão não escreveu? Elas foram transmitidas, basicamente, por pessoas, né? Alunos com os quais Platão interagia, e para eles, a gente acredita que ele tenha passado essas coisas de maior valor, né, que ele se refere nessa frase do Fedro. Né? Com base nisso que eu falei para vocês, existe um critério tradicional da leitura de Platão e existe um problema nesse critério tradicional. O critério tradicional é não considerar a doutrina não escrita. Não considerar essa frase que Platão escreveu no Fedro. Não considerar as coisas de maior valor que não chegam até nós por meio daquilo que Platão escreveu, mas sim por meio daquilo que ele disse para os seus alunos e ensinou para os seus alunos, e através desses alunos aquilo chegou até nós. Tá? Então o critério que até um certo momento da história foi-se utilizado em maioria é não considerar essa doutrina não escrita, e somente a obra escrita do Platão, os 36 textos que eu já citei para vocês várias vezes. Tá? Então, esse critério tradicional, né, de considerar apenas a doutrina escrita, ele é mais ou menos assim, que ele se fundamenta. Tá? São 3 pontos. O primeiro ponto, o texto escrito é a melhor forma de propagar a filosofia de um autor. Primeiro ponto. Texto escrito é a melhor forma de propagar a filosofia de um autor. Tá? Isso eu estou dizendo para vocês os critérios
os princípios desse critério tradicional de leitura de Platão, que foi realizado por bastante tempo. Então, texto escrito é a melhor forma de propagar a filosofia de um autor. Ponto 2. A gente tem acesso, felizmente, a toda a obra do Platão, como a gente já sabe desde a primeira aula, né? A gente tem acesso a tudo aquilo que Platão escreveu, muito felizmente. Qual é a conclusão das duas premissas, dos dois princípios? Se a melhor forma é o texto e a gente tem acesso a tudo que Platão escreveu, então, da obra do Platão, terceiro ponto, né? Da obra do Platão escrita, nós somos capazes de extrair tudo que Platão pensava, ou tudo que ele teorizava sobre a realidade. Então, esses são os princípios desse critério de avaliar a obra do Platão sem considerar a doutrina não escrita, né? Essa tradição oral que foi transmitida pelos alunos dele. O problema desse critério é que a premissa 1 não procede de acordo com o próprio Platão. Se a premissa 1 não procede de acordo com o próprio Platão, tu não pode aplicar esses princípios, essa lógica, para o Platão, para a obra do Platão. Por que não procede? Porque, como eu disse para vocês, no Fedro ele escreve que o filósofo é aquele que não escreve as coisas de maior valor. Então, a premissa 1 de que diz que o texto escrito é a melhor forma de propagar a filosofia de um autor, para Platão não serve, porque parte da filosofia dele, inclusive o ápice da filosofia dele, as coisas mais importantes da filosofia dele, não são propagadas através do texto, né? Então isso é falho. Além disso, a gente sabe, né, os filósofos, pesquisadores e tudo mais, e pessoas leigas também que leem Platão, e leem comentadores de Platão, sabem que existe uma tradição indireta que afirma que existe essa doutrina não escrita que Platão transmitiu. E nós temos acesso a ela. Só para adiantar, como é que a gente tem acesso a ela? Porque alguns alunos de Platão não respeitaram o que Platão falou. De que o mais importante que é importante para o filósofo não escrever das coisas de maior valor. Alguns alunos dele transgrediram isso e escreveram sobre as coisas de maior valor. E por isso a gente tem acesso. Graças a essas pessoas que transgrediram o que Platão pensava, de não escrever as coisas de maior valor, graças a esses caras, nós temos acesso às coisas de maior valor que Platão transmitiu oralmente para os seus discípulos. Graças a isso. A conclusão desse pensamento inicial é o seguinte: de todos os diálogos do Platão, dos 36 textos, nós não somos capazes de extrair tudo que Platão pensava. Não somos capazes. Porque a gente depende de uma leitura dos diálogos, dos 36 diálogos de Platão, apoiada no entendimento da doutrina não escrita de Platão, que foi transmitida até nós pelos discípulos de Platão. Tendo como base essa doutrina não escrita, essa tradição oral, nós somos capazes de ler os diálogos e enxergar a completude dos diálogos de Platão, a unidade deles. Porque nós conseguimos ir subindo a escada da teoria do Platão e não vamos ter o último pedaço faltando, nós teremos o último pedaço para completar. E a gente vai atingir o topo com essa doutrina não escrita, que nós temos acesso. Só assim a gente vai conseguir ter, de fato, uma visão completa da obra do Platão, com essa doutrina não escrita. E a gente vai ver melhor na próxima aula do que se trata as coisas de maior valor. O que são essas coisas que Platão não escreveu? Que é basicamente bastante importante a gente ter ideia do que é, né? E também como é que ele formulou isso no Fedro. E nas cartas também. Nosso tempo esgotou, pessoal. Então, vou parar por aqui. Vou respeitar os 45 minutos da aula. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida ou comentário, pode fazer. Eu tenho uma dúvida. Como é que o Platão pensava em passar as ideias dele para frente, sendo que ele não se apoiava em textos escritos? Por meio dos seus alunos. Mas ele pensava que os alunos dele iam falar, iam reproduzir oralmente, até que se chegasse em todo mundo? Não. Platão acreditava que existia uma parte da sua filosofia, alguns princípios mais complexos e importantes, que apenas algumas pessoas seletas
seriam capazes de ouvir e processar de maneira boa aquilo que escutaram. Entender, conseguir esse acesso a essa boa natureza, que é esse conhecimento mais importante e mais do topo da filosofia de Platão, elas só teriam acesso a essa boa natureza porque elas em si mesmas são boas de natureza. Então, para essas pessoas seletas, ele passaria, transmitiria essas informações mais importantes. Para outras, ele não queria que elas soubessem. Entendeu? Então, ele como é que eu posso dizer? Ele exclui algumas pessoas ao acesso dessas informações específicas, dessas poucas proposições mais importantes para ele. Mais ou menos assim, entendeu? Entendi, Então ele realmente, entendi. entendeu? Obrigado. Tem a questão também de que Platão ele acreditava que o texto escrito, a leitura, servia para tu relembrar do que foi passado para você oralmente. A gente vai ver isso na próxima aula. E como são poucas proposições, os princípios primeiros, então tu não precisa relembrar, tu não precisa ler nada para relembrar daquilo, porque são poucas proposições, sabe? Tu consegue de cabeça lembrar de tudo. Esse é um dos motivos também porque ele não escreveu os primeiros princípios. Certinho, Luan. Obrigado. A gente vai ver isso um pouquinho melhor na próxima aula, mas é exatamente isso. Mais algum comentário, pessoal? Dúvida ou pergunta? Senão a gente encerra a aula por hoje. Acho que é isso aí então. Gugu, acho que pode encerrar. Vamos lá. Bom, queria mais uma vez agradecer o Sheffield pela disponibilidade, pela competência com o qual tem tratado aqui as aulas do domingo aqui, o cuidado, o esmero. Provavelmente o próximo domingo será dele também. A gente vai vou conversar com o professor Igor para ver o que a gente pode fazer com relação àquela aula que a gente conversou. Tem aquela possível aula também do Bert, né, de continuação daquilo que ele começou falando a respeito do Hans Kelsen. Provavelmente vai ficar para esse mês também, mas um pouco mais para frente. Mas, bom, né? Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Estou vendo aqui que tem bastante gente permaneceu aqui hoje. Fico muito feliz com isso. O pessoal que se esforçou para ficar até o final. Realmente é muito gratificante a gente ter no domingo às 11h10 da noite 24 pessoas aqui numa aula. E, por fim, dizer que só um aviso que eu quero dar para o pessoal que está lendo a Confissão de Augsburgo comigo. Infelizmente, a gente não vai poder prosseguir com as aulas às 21h, porque amanhã as minhas aulas da faculdade retornam. Então a gente vai ter que fazer um pouco mais cedo ou deixar apenas para os fins de semana. Mas aí a gente vai organizando isso ao longo da semana. Falou? Então, obrigado, Sheffield. Deus abençoe você. Acho que não tem nem como a gente agradecer da maneira adequada isso, né? Porque realmente é um trabalho ímpar que você tem feito aqui com a gente. E então é isso, gente. Christum qui sapiente est, in amore omnio communicatio intercedar. Toda a sabedoria está em Cristo, que comunica conosco através do amor. Quanta ois doxandel poiete, toda glória seja dada a Deus.